Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje nós vamos conversar com mais um estudante que sentiu o gostinho de fazer intercâmbio e não parou mais. Nosso convidado teve uma experiência incrível em Roma durante a graduação e depois de formado procurou um mestrado onde? Na Itália, claro, só que desta vez em Veneza. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com o Lucas, da Rosa Pedro. O Lucas está falando com a gente diretamente de Veneza, na Itália. Olha que maravilha. Ele se formou no final de 2019, se graduou em Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, na unidade em Laguna. E no ano passado ele foi aprovado para um mestrado, por isso que ele está em Veneza, fazendo mestrado em arquitetura digital na UAV. Ele vai conversar com a gente, então, contar como é que é essa experiência de intercâmbio que ele teve, que ele está tendo agora no mestrado também. Vamos ver se a gente consegue inspirar outros colegas aqui a irem também para a Itália. Lucas, muito obrigado aqui por participar do podcast. Oi, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando. É sempre muito legal poder compartilhar essas experiências, né? E poder ampliar os horizontes aí do que a gente pode fazer depois da graduação e mesmo dentro da graduação, né? Para mim o intercâmbio sempre foi um sonho. Acho que vem desde muito pequeno, assim, por eu ter um tio que mora aqui na Itália, então sempre me fascinou muito, assim. Então acho que fui muito influenciado por ele também, né? Então, Lucas, vamos começar por aí. Você fez o intercâmbio ainda na graduação, aí na Itália, né? Você contou agora um dos motivos, né? Que você já tinha familiares aí, já tinha algum contato aí na Itália, mas foi isso que foi determinante, assim, como é que foi a tua decisão, a primeira, lá na graduação, de fazer o intercâmbio, de escolher para onde ir, o que pesou? Assim que eu entrei na UDESC, eu sempre tinha muito claro que eu queria fazer intercâmbio alinhado com o curso que eu estava fazendo, né? No caso, arquitetura. Sempre quis ter uma experiência fora do país, porque eu acredito que é uma oportunidade para tu sair da tua bolha, né? Conhecer outras culturas e eu tenho que dizer que, obviamente, tendo meu tio aqui na Itália, foi um fator que de certa forma me influenciou pela escolha, mas eu também tive a sorte de ter a Itália como um dos berços da arquitetura e um país que sempre me fascinou muito, assim. Mas a decisão de fazer intercâmbio aqui foi também pelo grande repertório arquitetônico que a Itália tem, né? E estar em Roma, especificamente, foi uma experiência única porque é um grande laboratório de arquitetura a céu aberto, né? A gente tem a oportunidade de ver diariamente coisas que a gente estuda na faculdade, mesmo no ensino médio, né? Eu passava para ir para a faculdade na frente do Coliseu todos os dias, então ter essa experiência era uma coisa assim que eu não imaginava. Tá certo. E você falou que foi importante esse apoio aí, porque Roma não é uma cidade barata, né? A Itália já é um país que não é dos mais baratos na Europa, e quando você fica numa capital, numa cidade grande, né, turística como Roma, o custo tende a ser bem alto, não? Exatamente. Roma é uma cidade bastante cara, porque é muito turística, né? A capital da Itália. Então, ter o meu tio ali me dando esse suporte, podendo ficar na casa dele, com certeza foi primordial, assim, para eu poder ter essa experiência aqui, né? E como é que foi o processo seletivo? Como é que você conseguiu essa oportunidade na Universidade de Roma? Então, tudo começou ainda em 2017, quando eu comecei com esse interesse mais forte, porque um ano antes o meu tio tinha me convidado para passar o verão do Brasil aqui na Itália, né? Porque tu não vem para cá estudar um pouco de italiano, aprender uma outra língua, e ali me despertou essa vontade
maior, assim, né, de fazer intercâmbio o mais rápido possível. Então, eu comecei a ver a lista das universidades que a UDESC tinha convênio, e aí eu decidi que era em Roma que eu queria fazer, e dali eu fiz a proposta, né, enviei as minhas notas ali, o histórico escolar, fiz uma carta motivacional, e no início eu até pensei que eu não seria chamado, porque eu sabia que a resposta deveria vir em outubro, e naquele ano, não sei o que aconteceu, que as respostas acabaram vindo um pouco mais tarde. Eu já nem tinha mais esperança, mas no início de novembro eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado. E aí foi uma correria danada para conseguir organizar tudo com visto e passaporte e tudo mais. Mas no fim deu certo. Daí em janeiro eu já estava embarcando para essa experiência. E você precisou comprovar a proficiência em idioma também para entrar lá em Roma? Sim, a Universidade Roma Tre, eles pediam inglês, B2 de inglês e B2 de italiano. E como eu tinha feito essa preparação da língua um ano antes, eu consegui comprovar. Mas com certeza ter essa base do italiano e chegar sabendo foi determinante, porque do contrário eu não teria conseguido seguir as aulas e ter essa experiência mais envolvente, né? Porque aqui na Itália é muito difícil tu encontrar alguém que fale inglês fluente, então eles são bastante nacionalistas, assim, então a língua, o italiano é essencial quando tu vem fazer um curso aqui, né? E com certeza ter chegado sabendo o italiano foi muito bom, porque eu consegui aproveitar muito melhor a experiência. Conta um pouquinho para a gente como é que era a universidade, o Lucas, o que que você encontrou lá? A Faculdade de Arquitetura em Roma fica num antigo matadouro. É uma infraestrutura muito, muito incrível, assim, o jeito que eles aproveitaram do espaço para transformar em um espaço de aula de arquitetura é uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Os laboratórios eram muito, muito bons, assim, a gente tinha espaços de permanência para quando a gente não tinha aula, então se a gente sei lá, quisesse estudar num sábado, a gente poderia ir ali tranquilamente, usar a internet da faculdade, ficar ali o dia todo. Tinha espaços para a gente comer. Fica muito perto de Trastevere, que é uma zona muito movimentada, que era muito bem servida assim de infraestrutura e os laboratórios eram também tinha muita tecnologia de ponta, assim, a gente tinha acesso à impressora 3D para fazer maquete e esse tipo de coisa e vindo assim da realidade do Brasil foi bem impactante assim ter tantos serviços à disposição que a gente não tem no Brasil geralmente, né? E uma coisa que chamou bastante atenção minha foi a forma com que eles avaliam os estudantes aqui, né? Porque no Brasil a gente está acostumado com provas e com uma nota que vem de uma média de trabalhos entregues durante o semestre, né? E aqui na Itália eles fazem exames finais, né? Então passa o semestre inteiro, onde tu faz um projeto e no final tu tem o exame final, onde tu tem a prova oral, a prova escrita e dali tu recebe uma nota e tu pode aceitar ou não. Então isso foi bem chocante para mim ter que fazer uma prova oral assim, onde tu é interrogado. Então coisas que a gente não tem no Brasil, né? Você já voltou querendo fazer mestrado na Itália? Como é que foi isso? Sim, com certeza. Depois dos meus primeiros 2 meses vendo a realidade universitária daqui e o estilo de vida, enfim, eu me apaixonei completamente e eu já tinha certeza absoluta que eu queria voltar e fazer um mestrado. Depois disso, continuar aqui trabalhando, enfim. É, era um plano meu assim imediatamente assim que eu cheguei e percebi quanta oportunidade eu poderia ter aqui, principalmente onde eu queria focar, né, que era essa questão do 3D, que aqui na Itália não é muito evoluído ainda, eles têm muita carência de profissional, então eu vi também como uma oportunidade de talvez me inserir no mercado, aproveitar que
eu estava num país que eu realmente gostei demais, assim. Então, você está fazendo agora o mestrado em arquitetura digital na Universidade UAV, aí em Veneza, né? Conta pra gente como é que foi que você conseguiu esse mestrado. Eu me formei ali no final de 2019, né? E ali eu já tinha em mente que eu queria vir para a Itália em 2020 ainda. E eu estava procurando bolsas de mestrado e programas de mestrado aqui na Itália. Só que aí a gente teve a pandemia no meio, né? E daí eu fui meio que freado. E nesse meio tempo de pandemia eu descobri um outro mercado que é esse de renderização e 3D. E eu comecei a investir em cursos e me aprofundar nisso. E foi quando eu descobri esse mestrado de arquitetura digital aqui em Veneza, no UAV. Na verdade, eu queria ter aplicado para ele ainda em 2020, só que eu acabei perdendo os prazos. Então, eu decidi que em 2021 eu ia me preparar financeiramente para poder vir aqui também, né? Então, foi totalmente pesquisando mesmo e conversando com outros alunos italianos que já tinham feito esse mestrado através do LinkedIn, que foi uma ferramenta que bizarramente me ajudou muito, assim. Eu fui na página ali do mestrado e eu vi que tinha a página pessoal das pessoas dos professores e de alguns alunos que tinham participado já desse mestrado. E uma dessas pessoas foi a coordenadora do mestrado, que é a Serena Rufato, e ela me respondeu muito rápido. Em uma semana a gente conseguiu organizar uma ligação e daí ela me deu todos os detalhes do mestrado, como eu poderia fazer para entrar. Em modos gerais, foi dessa forma que eu conheci o mestrado e tive a iniciativa de vir. Você teve que passar por entrevistas, algo do tipo? Como é que foi? Então, o mestrado aqui, ele é em inglês e italiano, né? Então a gente tem aulas seja em inglês que em italiano. Então, uma das coisas que eu tive que comprovar dessa vez foram as línguas, né? E depois a gente teve essa entrevista de seleção, que basicamente eles perguntavam o porquê que eu queria fazer o mestrado, o que que me motivava, o que que eu poderia oferecer de diferente. Enfim, depois de um mês, assim, saiu a lista, né, dos aprovados. No fim das contas, eu fui aprovado e deu tudo certo. Do que você acha que foi o teu diferencial? Você acha que o fato de você ter feito intercâmbio na graduação ou a tua trajetória na tua graduação na UDESC foram coisas que pesaram? Com certeza. A gente teve que entregar um currículo, né? E ali a gente coloca todas as experiências que a gente faz. Então, com certeza, eu acredito que o fato deles terem visto o meu empenho durante a graduação, o fato de ter fundado uma empresa júnior, de ter apresentado trabalho fora do país, de ter feito intercâmbio, com certeza foram coisas muito importantes e determinantes para que eles me escolhessem, assim. Eu vejo pela forma com que eles respondiam na seletiva, assim, sobre quando eu falava do que eu já tinha feito e da minha proficiência com o italiano também. Foi bem bacana perceber da parte deles, assim. Legal. O Lucas, o papo assim tá muito legal, assim, a tua experiência é muito rica, muito bacana, assim, muito inspiradora, eu acho, para quem está nos ouvindo. E antes de a gente ir para o final da nossa conversa, você tem mais alguma dica assim que você daria para seus colegas que estão pensando, que estão começando a planejar agora fazer um intercâmbio de graduação, ou estão pensando em fazer uma pós fora? Você tem mais alguma dica assim que você daria para esses colegas? Eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita é não ter medo de tentar, porque essa é a primeira barreira, assim, a gente vai pesquisar sobre como fazer e a gente acha tudo difícil, né? Eu principalmente achava que era impossível ter toda aquela lista de documentos e burocracias que eu precisava ter, e no fim das contas é só ter organização e calma, porque vai dar certo. E uma dica que eu poderia dar, com certeza, é não ter vergonha de procurar por pessoas que já fizeram o mestrado ou a graduação que tu tem intenção de fazer,
e perguntar, sugar tudo que a pessoa tem para te dizer, porque com certeza, por exemplo, quando eu vim fazer o mestrado aqui, né, eu tive esse contato com a coordenadora do mestrado direto, e o fato dela ter se disponibilizado para me explicar tudo que eu tinha que fazer e como que funcionava, com certeza me abriu assim as portas de um jeito que eu não imaginava, sabe? E com certeza ter tido essa experiência de poder falar com ela tornou tudo mais fácil, porque eu sabia que eu poderia contar com ela caso eu tivesse algum problema, sabe? Então, antes ali, quando eu fiz o intercâmbio em Roma, eu também tinha vários amigos que já tinham tido a experiência na Itália, então eu consegui sugar deles tudo que eu precisava saber para minha experiência. Então, acho que essa é uma dica que, se eu pudesse dar, seria uma das primeiras, assim, de conversar com quem já fez antes de ti. E mesmo se tu for o primeiro, que, como no meu caso agora com o mestrado, eu fui o primeiro, tentar, mesmo que com estrangeiros, tentar ver com eles qual que é a chave ali que tu precisa ter para conseguir entrar, o que tu precisa fazer, como e com certeza ter uma organização muito boa para não perder prazo, porque tive vários colegas que perderam prazos e acabaram se frustrando com isso, então a organização tem que ser também impecável para conseguir chegar lá. Acho que seriam essas as dicas. Legal, a gente acabou de conversar então com o Lucas da Rosa Pedro. Ele é formado já no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em Laguna, e ele está no momento fazendo mestrado em Arquitetura Digital no UAV, em Veneza, na Itália, e ele fez também, durante a graduação ainda, um intercâmbio na Universidade de Roma III, e falou para a gente sobre essa experiência, o que isso teve de impacto na vida dele, e deu umas dicas legais aqui para quem está querendo fazer intercâmbio, quem está sonhando com isso, especialmente na Itália, onde ele está. Lucas, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Eu que agradeço pela oportunidade, espero que ajude bastante gente aí que sonha em fazer intercâmbio aqui. E eu estou aberto, se alguém quiser falar comigo, eu estou sempre disponível. Assim que eu conseguir responder, eu respondo. E vai ser um prazer, com certeza, ajudar quem tiver problema ou tiver dúvida. É sempre um prazer. Gostou da história do Lucas? Então, se você é aluno de graduação da UDESC, não perca a oportunidade de fazer seu intercâmbio com bolsa. As inscrições para o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME, estão abertas até segunda, 28 de março. Ali na descrição do episódio estão os links para você se inscrever e saber mais. E mais uma dica muito boa, desta vez para quem está fazendo qualquer curso de graduação ou pós-graduação da UDESC em Florianópolis. São as disciplinas com aulas em inglês dos cursos da UDESC ESAG. Um jeito legal de treinar para o intercâmbio, inclusive com alunos estrangeiros nas turmas. As inscrições são até quarta, 23 de março. Tem o link também ali na descrição. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbiopodcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbiopodcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.